Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui quem vos fala é a professora Arte Xavier, sou professora de Filosofia, Sociologia e História. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a Era Vargas. É um período que vai durar 15 anos aí na história do Brasil, de muita relevância, muitas transformações. É um Brasil moderno, é um Brasil se industrializando, é um Brasil varguista. Vamos lá? Vamos entender um pouco a sociedade brasileira antes do Vargas entrar no poder. O que é que a gente pode compreender aqui? É uma sociedade absolutamente urbanizada, ou seja, nós temos a capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro, na época, com um crescimento urbano enorme, então vão surgir os prédios, né? Vão começar a ampliar avenidas, né? Aquelas avenidas que eram para bondinhos, agora a gente quer grandes avenidas para passar grandes contingentes de carros. Então a gente vai ter a questão da luz elétrica, nós vamos ter uma busca por uma modernização do Brasil, né? E a cara desse Brasil moderno é o Rio de Janeiro. Além dessa busca por modernização, a gente vai ter os grupos que vão acabar se modificando, a sociedade civil no geral. Por exemplo, as pessoas que foram escravizadas foram libertas em 1888 e eles se tornam ex-escravizados, né, que é a população afrodescendente. E o que é que vão fazer com essa população? Nessa primeira república, essa população é muito marginalizada, jogada para as periferias da cidade, né, para um lugar onde não tem saneamento. É uma cidade em que existe uma grande polarização entre centro e periferia, não é mesmo? Além disso, nós temos o operariado, que é um grupo que vai surgir juntamente com as indústrias, né, que é um grupo que trabalha dentro da produção industrial no Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente São Paulo. Nós vamos ter os próprios industriais, que são homens que vão enricar a partir das indústrias, né, homens burgueses. Esses industriais vão ser um grupo muito forte que vão passar a influenciar na política brasileira. E os militares, né, que desde aí de sempre tem uma influência política enorme, né, inclusive eles que proclamaram essa república na figura do Deodoro da Fonseca, e esses militares estão aí permeando e influenciando bastante. Nós temos aqui um cenário que eu resolvi citar, que é uma das greves, das inúmeras que vai acontecer no início da década de 30, 1930, muitas greves no Brasil, surgimento de partidos comunistas, anarquismo, vai surgir socialismo, o operariado ele vai estar em busca de direitos, em busca de melhorias nas condições de trabalho, então é um Brasil que vamos ter aí um boom em relação a direitos trabalhistas, em luta pelos direitos trabalhistas, né? O próprio sindicalismo, ou seja, o sindicato dos trabalhadores como espaço de conseguir direitos vai surgir nesse período. A sociedade brasileira do século XX, continuando agora para a parte da zona rural, tem um poder concentrado nos grandes proprietários de terra. Esses grandes proprietários de terra são chamados de coronéis, porque são homens respeitados por terem influência política e influência militar sobre essa zona rural, ser grandes latifundiários. Então, não somente coronéis podem ser necessariamente homens políticos fazendeiros, né? Existe um coronel muito conhecido que não é um fazendeiro necessariamente, que é o Padre Inciso, que é o da foto. Os líderes religiosos vão estar com uma figura em alto movimento messiânico, ou seja, de homens que acreditam ser messias, vai estar aí presente nessa época. Os cangaceiros também estarão presentes nessa época, por exemplo, a figura do lampião, né, do virgulino, a figura do banditismo no campo, os trabalhadores do campo vão surgir nesse período. Nós temos aí um exemplo do banditismo, que é uma das figuras mais emblemáticas desse período na zona rural, principalmente na parte do Nordeste brasileiro. E aí que ocorre? Que vai chegar um momento da Primeira República que essa república vai ser fraudulenta. Né? Começa com Campos Salles, nós temos aí um dos selos de votação do período, e o Campos Salles, ele é o cara que vai iniciar o grande acordo que vai ter entre as elites cafeicultoras e os militares, essas elites cafeicultoras e do leite, produtoras de leite de Minas Gerais e produtoras de café de São Paulo, vão fazer uma grande aliança que vai ser para quê? Para ganhar as eleições. Então, uma vez um paulista, outra vez um mineiro, uma vez o café, outra vez o leite. Aí vem o nome República do Café com Leite. Essa fraude não foi deixada barata, ok? As pessoas que foram deixadas de lado, tipo os militares, começaram a reclamar. Os tenentes em ascensão, uma classe que estava em ascensão, começaram a reclamar, começaram a falar, nossa, não é só esse tipo de políticos que estão influentes no governo. Nós temos aí militares, nós temos aí outros latifundiários. Então, isso vai começar os conflitos e manifestações e revoltas nas ruas a partir dessas fraudes que vão acontecer, que vão ser notadas pela sociedade civil. As tecnologias do momento que eu posso falar é a metralhadora, é uma grande tecnologia. Como é que a gente percebe as metralhadoras? As imagens da época, né, muitas fotografias
tiradas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nós temos imagens com casas com tiros de balas, de metralhadora. A metralhadora vai ser um item muito presente para a gente compreender esse período que é um período conturbado, literalmente. A figura do avião, que é extremamente relevante agora, as viagens de avião. O carro, ou seja, nós temos aí a revolução industrial do motor a combustão. Então vai ter aviões, vão ter carros, né, motocicletas. O telefone, que vai começar a interligar com mais rapidez, as informações vão chegar com mais rapidez nos lugares. E isso mesmo, o rádio, né? O rádio é um grande veículo da época, utilizado bastante pelos políticos, inclusive pelo Getúlio. Além disso, os tanques de guerra no Brasil eram muito arcaicos na época, né? No Brasil, os historiadores até brincam como o tanque de guerra no Brasil ainda estava meio que sendo construídos. A figura da luz elétrica vai ser muito relevante nessa época, porque aí nós vamos ter o ferro de passar, geladeira, vários itens que utilizam a eletricidade. Então, a eletricidade ela vai ser muito presente na vida das famílias brasileiras. Lembrando que essas famílias são famílias de classe média, as que têm acesso. Somente as famílias de classe média, brancos, né? Porque os negros, à época, eram recém-ex-escravizados. Então, as famílias que vão ter acesso a esse tipo de tecnologia são famílias que estão sendo privilegiadas pelo processo de industrialização no Brasil. Então, é sempre importante ressaltar isso. O Brasil também vai viver um período de modernização e essa modernização vai se refletir nas artes. Isso mesmo. Tanto que em 1922, em São Paulo, a cidade da arte, considerada até hoje uma grande explosão cultural, uma cidade de muita efervescência cultural. A Semana de Arte Moderna, que vai acontecer em 1922, com a galera reivindicando uma arte genuinamente brasileira. Novamente, pintores de classe média, com acesso a universidades europeias de arte, vão levar a cabo esse movimento de arte moderna, que é uma arte moderna que preza por ser brasileira. E aí nós temos uma pintura da Estudante, que é da Anita Malfatti, que está no Museu de Arte de São Paulo. E aí sim, a República começa a entrar em crise, porque o acordo, né, fraudulento entre Minas Gerais e São Paulo, ele vai de embate com outras forças que querem acessar esse poder da Primeira República. E aí vão surgir movimentos tenentistas, né? A revolta dos Dois do Forte de Copacabana é o ponto principal, né? O ponto inicial que vai iniciar vários movimentos tenentistas, inclusive a coluna Prestes, do Luiz Carlos Prestes, não é esse Prestes aqui que disputa com Vargas, mas é o outro, do Carlos Prestes, é uma das grandes, o que evidencia a relevância dos conflitos que vão ter nessa época. Então a gente vai ter, por exemplo, essa coluna Prestes com 1.500 participantes, vai percorrer 26 mil quilômetros do sul ao norte do país, tentando buscar adeptos a uma revolução, só que não é conclusa, né? Fica inconclusa essa revolução, e os tenentes novos em ascensão que querem cargos mais influentes na política, as próprias novas oligarquias de Pernambuco, a do Rio Grande do Sul, elas vão reclamar por mais acesso ao poder, então essa república vai decair, porque vão existir outros grupos que querem acessar esse poder. E aí finalmente chega a eleição de 1929, que é uma eleição em que nós temos o Washington Luiz, ainda o presidente, e ele chama o Prestes, o Júlio Prestes, desculpa, para fazer o quê? Com que dê prosseguimento à República do Café com Leite. Só que ao invés, lembra, o Washington Luiz ele é um cafeicultor paulista, ele deveria indicar um mineiro, e ele vai indicar outro cara que é paulista também. Aí quebra o acordo com o partido, o PRP, o Partido Paulista, quebra o acordo com o PRM, que é o Partido Mineiro, e aí eles conseguem a desestabilidade que queriam para poder acabar com essa fraude nas eleições, né? As outras elites que estão disputando o poder. E aí que surge a figura do Vargas. Eles falam, vamos indicar o Vargas, né? Que é um ali gaúcho, um cara muito influente ali no Rio Grande do Sul. Então vamos fazer uma aliança liberal aqui entre Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul, e joga o Vargas. Só que o problema é que o Vargas ele tinha certo medo do Washington Luiz. Então o Washington Luiz pede pro Vargas, olha, se o Vargas não faz campanha, não faz eleição, fica na tua, porque eu poupo os teus deputados aqui do Rio Grande do Sul. E aí o Vargas, ele meio que aceitou esse acordo, não saiu muito para fazer campanha, e foi óbvio, né? 1 milhão de votantes, o Prestes ganhou de lavada do Vargas. O Prestes super ganhou essa eleição. Então, o saldo dessa eleição foi o Prestes ganhando e o Vargas derrotado. Então, é aí que a gente começa a história do Vargas, com essa derrota nas eleições que começa a história dele de 15 anos do Brasil. Vamos ter no próximo vídeo.